vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Professora Marina Moreira na aula para mais uma videoaula de ciências. O nosso objeto de conhecimento de hoje vamos falar de algumas mudanças que acontecem na adolescência. Sabemos que o corpo muda, as opiniões mudam, a cabecinha muda. Mas você sabia que existem os hormônios que são responsáveis por essas mudanças? Sim, os hormônios sexuais. Mas o que é hormônio sexual? Hormônio sexual é uma substância química secretada por uma gônada, estrógeno e progesterona pelo ovário feminino e testosterona pelo testículo masculino. Estas secreções são lançadas no sangue no período da puberdade, a partir de estímulos no hipotálamo, que leva a hipófise a liberar dois hormônios. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, mais conhecido como gonadotrofinas. A secreção destes dois hormônios varia sua intensidade de acordo com o sexo e a fase de vida do indivíduo. Enquanto o feto, a produção desses hormônios acontece do segundo ao quinto mês de gravidez e vai caindo após o nascimento, tá certo? E quando estamos na nossa adolescência, na puberdade, é que essas mudanças vão acontecer. Então, você está vendo aí, pela produção de hormônios sexuais em homens e mulheres, no gráfico abaixo, né? Que quando estamos no período da adolescência até perto dos 40 anos, vai ter um ápice desses hormônios, principalmente na mulher, para depois acontecer uma diminuída, tá certo, meus amores? Bem, eu já falei para vocês que tem esse hormônio, que é o FSH, que em mulheres estimula o amadurecimento do folículo, local onde o óvulo é mantido até ser liberado pela fecundação, e a secreção de estrogênio, que dará continuidade nos homens. Testículos estimula as espermatogônitas, que são células que darão origem a espermatozoides através da divisão celular. O hormônio LH, que é o hormônio luteinizante nas mulheres, além de aumentar a produção de estrógeno, que leva à ovulação, leva à formação do corpo lúteo, estrutura responsável pela produção da progesterona, hormônio que desencadeia as características sexuais secundárias e conserva o endométrio em caso de gestação. Já nos homens, essas células vão estar com o que? Lá na produção de testosterona, vai desencadear o amadurecimento dos órgãos genitais, a promoção do impulso sexual e o surgimento dos caracteres sexuais secundários, tá certo? Então, sexo masculino vai produzir testosterona. Sexo feminino produz estrógeno ou estrogênio, que tem pessoas que falam, progesterona. E todos os sexos vão produzir tanto o FHS como o LH, que vão ter essas funções. Lembrando que você sabe qual é a diferença de características sexuais secundárias? Bem, os características sexuais primárias são aquelas que se referem aos órgãos genitais, e os secundários são caracterizados por alterações corporais provocadas pelo sistema reprodutor. Nas meninas, a puberdade, que acontece entre 12 e 15 anos, vai surgir os pelos pubianos nas axilas, crescimento dos seios, alargamento do quadril, aumento de tecido adiposo e início do ciclo menstrual. Nos meninos, vai a puberdade entre 13 e 16 anos, vai ser aparecimento de pelos em várias partes do corpo, como a pubis, a axila, também o rosto, alargamento dos ombros e desenvolvimento do pomo de Adão, que é aumento da massa muscular, engrossamento das pregas vocais, a voz vai ficando mais forte, mais grave, e isso vai acarretar também o aumento dos órgãos genitais e a capacidade de ejaculação. Mas todas essas coisas, ejaculação, as características externas dos nossos órgãos genitais, nós vamos estudar mais adiante. Nosso sistema genital vai ter gametas. Essas gametas vão ser masculinas e femininas.
As gametas masculinas são os espermatozoides, que a gente costuma dizer que eles nadam, mas eles se movimentam numa velocidade muito rápida e o movimento dele é como se fosse um peão. E assim ele consegue se movimentar. Então, a célula sexual masculina é o espermatozoide. Já a célula sexual feminina, aí está ele, é o óvulo. Então, o óvulo vai ser a célula responsável das meninas. Ele vai ser formado nos ovários, tá certo, meus amores? E a fecundação seria o quê? Seria o encontro do óvulo, que é a célula feminina, e o espermatozoide, que é a célula masculina. Entretanto, para que a fecundação seja possível acontecer, existe um processo de maturação que é chamado de gametogênese, tá certo? Na mulher ocorre a ovulogênese, que vai formar o óvulo. E no homem acontece a espermatogênese, que forma o espermatozoide, conforme vocês podem ver nas imagens abaixo e também no livro didático de vocês, na página 128. A espermatogênese acontece no testículo. Vai acontecer o quê? Das nossas células sexuais, nós vamos ter duas, um X e um Y, tá certo? Quando é um menino, as últimas células sexuais dele vai ser o X e o Y, tá certo? Esse espermatozoide, ele vai através de sucessivas divisões, cada célulazinha vai originar um espermatozoide. Já nas meninas, ocorre a ovogênese, que acontece no ovário, que vai dar origem a um óvulo. No início, a gente vai chamar ele de ovócito. Com o passar do tempo, ele vai amadurecendo, criando em si características que vão possibilitar mais tarde que ocorra uma fecundação. Então, o que é que a gente tem que saber? Que a gametogênese normal vai ser a produção dessas células sexuais. A espermatogênese produz espermatozoides e eles são produzidos no testículo. A ovogênese vai produzir óvulos e eles são produzidos no ovário. E assim é que vai acontecer provavelmente uma fecundação. Lembrando que, uma coisa para vocês não esquecerem, é o óvulo que seleciona qual é o espermatozoide que ele vai permitir, ou no caso de gêmeos, os espermatozoides que serão permitidos para que ocorra uma fecundação, assim vai ter o desenvolvimento de um novo ser. E essa seria a fecundação, uma fecundação interna e sexuada dos seres humanos, certo? Bem, o sistema genital masculino, ele vai ser constituído. Quais são os órgãos que a gente tem que saber que existem? Testículos, epidídimos, próstata, ductos deferentes, vesículas seminais, uretra e pênis. Os testículos vão produzir os espermatozoides, tá certo? Nos tubos seminíferos e de testosterona, também de leite, os espermatozoides, eles vão ficar armazenados no epidídimo, que são os tubinhos que podem ficar envelopados, geralmente, sobre os testículos por 18 a 21 dias, até concluir o seu desenvolvimento. Com o passar do tempo, quando tiver uma ereção, esse espermatozoide do epidídimo, ele vai passar através de secreções produzidas pela próstata e pela vesícula seminal, que vão sendo esses gametas protegidos, nutridos, até que acontece, como eu falei, uma ereção, e vão ser lançados através da uretra pelo pênis, tá certo? Ou seja, tanto o pênis serve para o sistema urinário, para a eliminação da urina, que vai ser também o canal por onde vai passar isso que vocês estão pensando, o esperma, que é o líquido que vai ter o espermatozoide, tá certo? Vocês sabiam que um homem produz cerca de 100 milhões de espermatozoides por mililitro de esperma? Um semifértil deve conter cerca de 14% de espermatozoides sadios e 50% de espermatozoides vivos. Existem exames como o espermograma que mede a forma e a saúde desses espermatozoides, tá certo?
Próximos encontros, nós vamos falar mais detalhadamente tanto do sistema genital masculino, como também do sistema genital feminino. O sistema genital feminino vai ser constituído de 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero e um canal vaginal na sua parte interna. Apesar de menos, eles também são muito importantes e até chegam a ser mais complexos. Da parte externa do sistema genital feminino, nós vamos ver, como vocês podem ver na imagem, o clítoris. Aí vamos ter os grandes e os pequenos lábios. E nos grandes e pequenos lábios a gente vai ver que tem o orifício da vagina, por onde o pênis é colocado quando se tem uma reprodução sexuada, tá certo? Então vocês podem ver, quando se fala orifício, seria o local onde vai sair. O orifício uretral será o orifício por onde sai a urina. E o orifício vaginal é onde vai acontecer essa relação sexual, tá certo? Os ovários são 2, como eu falei, e vão produzir óvulos e hormônios. Os hormônios são qual? Estrogênio e progesterona. Quando tem a ovulação, o óvulo é lançado nas tubas uterinas, ok? Que chegam até aproximadamente 12 centímetros. Quando ele chega e acontece uma fecundação, o embrião que vai ser desenvolvido futuramente vai se fixar no útero, aonde vai acontecer o processo todo de gravidez. Essa fixação recebe o nome de nidação. E a vagina vai ser o local por onde tanto vai ter a entrada do pênis para a reprodução sexuada, como também por onde vai ser eliminada a menstruação, tá certo? Só lembrando que a vagina tem de 8 a 12 centímetros de comprimento, certo? E ela vai ter uma proteção, que é uma membrana parcialmente perfurada, chamada ímã, que pode se romper na primeira relação sexual, certo? Então, deem outra observada. Lembrando, ovários vão produzir os óvulos e os 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona. O ovário vai produzir o óvulo, cada mês é produzido um, ele passa pela tuba uterina. Se acontecer uma reprodução sexuada, pode ser que aconteça a fecundação e esse ser vivo que será originado, ele é fixado no útero para o seu desenvolvimento completo, tá certo? E a parte externa seria a vulva. As sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos de sucesso. Então, nós estamos iniciando hoje o debate sobre esse conteúdo. Tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas e vamos ter muitos bons debates. Até a nossa próxima aula!